Começamos? Já tô aqui, ó. Já tô na vibe. Ó o quadrinho atrás. Separação silábica, minha gente. Olha só. Vou ser sincera. Vocês sabem que eu jogo limpo com vocês. Eu tenho um bloqueio com separação silábica. Na redação, na minha redação do DPEM, sabe o que aconteceu comigo? Eu escrevi, cheguei aqui assim na margem, né? Uma palavra simples. Cheguei aqui, quando eu fui colocar o hífen, eu falei, não sei a separação silábica dessa palavra. Risquei e comecei ela certa do outro lado. Eles consideraram um erro porque eles não são bobos. Perceberam que era. Mas é melhor um erro assim do que eu escrever a palavra totalmente errada, porque eles vão contar como 2 erros. Um da separação silábica e um ortográfico. Então, assim, ó, meio que me safei. Vamos lá para a separação silábica. Vocês vão aprender comigo 2 regras. Uma regra de separação silábica para redação, que chama separação de translineação. O que é translineação? Mudança de linha, ó, linha. E a separação silábica básica, que é aquela que raramente cai em concurso, graças a Deus. Quando que vocês vão ver isso aqui em uma questão de concurso? Somente concursos estaduais. Concurso federal, FCC, ESAF, FGV e todas essas que são concursos federais, não cai, tá? Separação silábica, graças a Deus. Então, vamos lá. Primeira coisa, a gente tem que decorar as regras. Quando é que se separa? Opa, não é por aqui que começa, não. O que é uma sílaba? Sílaba é uma unidade fônica, é um som que eu solto de uma vez, cada vez que eu vou expressar uma palavra. Quando eu vou expressar uma palavra, eu vou falando, como se eu fosse uma gaga. Só que aí a gente dá um impulso total e fala a palavra. Então, esses pedacinhos que a gente usa para formar a palavra e que cada vez que eu tenho um impulso expiratório e eu falo um pedaço, isso chama sílaba. O problema é que ele é quase imperceptível ao ouvido. Quando eu comecei a aprender separação silábica, o professor falou assim, ó, coloca a mão no queixo, tudo que você falar e bater no queixo é uma separação silábica. Tentei, não funcionou. Para mim, não deu. Aí eu tive que decorar a regra mesmo e bah. Mas não são tantas regras assim, e as regras são meio que lógicas. Tá? É que na hora de fazer a separação silábica dá um tilt, mas de um modo geral eu tenho uma regra. Hiato, vocês lembram lá na nossa primeira ou segunda aula que eu falei de hiato? O que é um hiato? Hiato é uma vogal sozinha. Prof, o que era vogal mesmo? Vogal não é somente a letra A, E, I, O, U. É qualquer uma dessas letras A, E, I, O, U que eu posso ouvir o som de uma maneira clara. Por exemplo, saúde. Eu não falo saúde, falo saúde, que quase não escuto o U, eu falo caixa. Posso falar até caixa. Tem uma caixa ali jogada fora. Escuto o I? Não escuto. Agora, se eu falo saúde, eu escuto o meu U claramente. Então, significa que ele é uma vogal. E todas as vogais, sozinhas em uma sílaba, são chamadas de hiato. Aí, para ser acentuada ou não, depende daquela regrinha que vocês já viram. Vamos ver o que mais. Então, eu vou ter as minhas vogais e vogal vai ficar sempre sozinha. Então, a gente já sabe. Hiato eu sei que vai ser separado porque é uma vogal e ela tem que ficar sozinha. Dígrafo. São todos os dígrafos? Não, decorem. RR, SS, SC, SC cedilha você tem no material, não precisa nem copiar. XC, XS. Eles sempre serão separados, cada um de um lado. Ó. Carreira. Carro. Cassação. Nascimento. Ah, carioca gostou dessa, vem pra cá, Zé. Nascimento. Pelo amor de Deus, não é assim que pronuncia, porque isso aqui é um dígrafo, lembra? O que é um dígrafo mesmo, professora? Dígrafo é 2 letras com som de uma. Então, eu ouço apenas o meu S, ABC. Eu ouço apenas o C. Nascimento. O S não é nascimento, não. Então, separa-se hiato, separa-se dígrafo. Encontros consonantais. Quando eu tiver 2 consoantes, eu também tenho de separar.
tá? Então, separo os meus consoantes, tá? As minhas consoantes. Vogais repetidas, eu também vou separar, ó. Vou, beleza? Tenho de separar, então, vogais repetidas. E não se separa de jeito nenhum, tá vendo como que é meio que lógico? Se ditongo, se hiato é uma vogal em uma sílaba, a sílaba, a base dela é sempre vogal. Nunca vai ter uma sílaba sem vogal. E nunca vai ter uma sílaba com uma consoante apenas. Por exemplo, aqui, ó. Se eu escrevesse assim, ó, sublingual. Nunca vai ter uma vogal, uma consoante sozinha. E não existe sílaba sem vogal. Então, sempre vai ter também uma vogal. Se eu tenho um hiato e eu tenho que ter um hiato sozinho, é uma sílaba com apenas uma vogal. Ditongo são duas letras consideradas ou A, E, I, O, U, que a gente chama de vogal, mas aqui será uma semi, lembra disso? E uma vogal. Então, ditongo são duas letras A, E, I, O, U na mesma sílaba. Então, obviamente, não se separa. Mesma sílaba. Então, obviamente, eu não vou ter separação. Então, eu vou colocar aqui em cima. Então, eu tenho aqui, ó, cai, chá. Dei, chá. Então, eu tenho aqui, ó, ditongos e eu não posso separar. Tritongo, a mesma coisa. Serão três letras A, E, I, O, U juntas. A, E, I, O, U juntas. Por exemplo, Paraguai. Eu não posso separar as três. Então, vão ficar sempre separadas. Beleza? Que mais? Encontros consonantais considerados perfeitos. Lembram disso? São aqueles, a gente falou isso também lá em encontros consonantais, encontros vocálicos, dígrafos. São aqueles encontros que contam com a letra R ou a letra L. Por exemplo, plural. O que mais que eu tenho ali com R? Palavra. Então, esses encontros consonantais que vão L ou encontros consonantais que tem R, eles nunca vão se separar, porque a gente precisa dele para fazer a pronúncia. A pronúncia sai de uma vez automaticamente, ó, plural. Palavra. Torça para não cair isso na sua prova, porque é ruim. Encontros consonantais iniciais. Então, sempre que você tiver no início da sílaba, também não vai, ó, pneumático. Não pode separar sempre que ele estiver no início da sílaba. Também acaba entrando aqui, ó. Gnomo. Ai, que palavrinha bonitinha. Gnomo. Eu vi um gnomo. Gnomo. Lembrei agora de uma artista que falou que viu um gnomo, né? Teve alguém que acordou com um gnomo no pé. Vocês lembram dessa história? Não vamos entrar aqui na polêmica. Não lembra disso não, Zé? O Zé falou que não lembra. Mas quem tá em casa vai lembrar. Digita aí, se você não se lembra, artista que viu o gnomo na cama. O Zé foi pesquisar. Não vou colocar nome não, porque senão depois vão falar que vai que alguém joga e a pessoa me processa. Cada um vê o gnomo que quiser na vida. O gnomo que eu vejo todos os dias, que conversa comigo todos os dias, é Deus. Na verdade, não é o gnomo, é o ser maior do mundo, é Deus. Mas aí cada um vê o gnomo que quiser. Foi? Foi. Vamos fazer os exercícios. E aí, pelos exercícios, eu vou tirando as últimas dúvidas. Mentira! Faltou translineação. Se eu não acompanho o material, tá vendo? Eu tenho que olhar, gente. Vocês acham que é só vocês que têm a cabeça ruim? Não, não. Vocês sofrem, eu sofro, todo mundo sofre junto. E faz parte.
Ó, separação silábica de translineação. Eu estava falando agora aqui no intervalo que quando eu venho, eu gravo vários blocos de uma vez, que é para adiantar para vocês. Vocês acham que é assim? Vou deixar vocês na mão? Jamais. Então, eu venho e gravo vários blocos de uma vez. E aí, no intervalo de um e outro, eu estava falando com os nossos colegas do estúdio a respeito de questões. Ainda bem que a gente consegue fazer questão, porque eu trago para vocês, vocês sabem, né? Que é por isso que a maioria, quando escolhe a minha aula, escolhe justamente por isso. Porque eu trago tudo meio que no macete, né? Maceteado, bisurado, para você não ter que se aprofundar na gramática. Ainda bem que existe essa possibilidade de a gente não precisar aprofundar tanto na gramática. Você imagina se a gente tivesse que pegar aquela gramática enorme, todinha, e decorar tudo aquilo para fazer uma questão? Tu é doido, graças a Deus não precisa. Mas a ESA, quem vai fazer ESA precisa. A gente estava falando disso agora. O que mais que precisa? Quem faz vestibular também precisa aprofundar muito. Mas para concurso a gente consegue se virar nos 30. Beleza? Translineação, a pessoa chutou o lixeiro. Translineação não é difícil. Na verdade, é mais fácil do que esses outros. O que acontece? Você tem duas regrinhas, 3 na verdade. Não pode vogal sozinha. Vogal sozinha. Não pode palavra inadequada. Inadequada. Vou colocar aqui até melhor, um xingamento. Professor, eu não vou colocar um xingamento. Vai sim. Não pode um xingamento e não pode o que mais que eu esqueci da última? Hífen. Ó, isso aqui não é que não pode, isso aqui é o que precisa. Hífen na margem. Na margem. Como é que funciona? Então, vamos lá. Como é que funciona? Vogal sozinha, quando você chegou. Vamos desenhar aqui uma margem, ó. Beleza? Vou fazer duas palavras. Vou fazer separação silábica da palavra úmido, ó. E vou fazer a separação silábica da palavra disputa. E vou fazer separação silábica da palavra beija-flor. Vou colocar aqui embaixo. Beija-flor. Beleza? 3 palavras que eu vou fazer a separação silábica. Então, vamos imaginar que no dia da sua prova, você chegou aqui. Vamos começar por úmido. Aí, você escreveu apenas veio para cá e colocou mido. Aí, o hífen é aqui, ó. O hífen é aqui e não um underline. Se você fizer isso aqui, eles vão considerar como erro, tá? Lá na sua redação. Prof, eu não vou fazer redação, mas eu aconselho que você veja esse pedacinho aqui, rapidinho, já vai terminar, tá? Então, não pode nunca uma letra sozinha na translineação. Como é que você vai fazer? Se vira nos 30, se não cabe, você viu que não vai caber, já joga a última palavra um pouco para cá, para não ficar um espaço vazio. Porque ou você coloca umi, e aí aqui o seu hífenzinho, e do outro lado, do, ou você joga tudo para cá. Somente o U aqui não pode. E não pode também se terminasse com O aqui, tá? Não pode ficar uma letra sozinha aqui atrás. Por quê? Porque uma letra sozinha, um U sozinho, um A sozinho, existe o artigo A, não existe? Aí você imagina, eu estou lendo, de repente tem um A sozinho. Ele pode parecer um artigo, pode parecer uma crase, então ele vai me dar alguma confusão. Para evitar esse tipo de coisa, não pode ninguém. Nem o A, nem o E, nem o O, nem o U. Então, ninguém, nenhuma vogal pode ficar sozinha do outro lado. Então, esta foi úmido. E a outra, disputa. Qual que é a nossa outra regra? Não pode xingamento. Vamos fazer a separação silábica de disputa. Eu venho aqui e faço dis, venho aqui e xingo a mãe de alguém. Puta, eu falei que ia aparecer um xingamento? Posso? De jeito nenhum. Se eu escrever um xingamento desses, eles vão anular aqui e vão considerar um erro para você. Então, não pode. Ou você vai fazer o mesmo esquema.
viu que ia colocar, ó, a disputa foi uma disputa difícil. Aí você viu que você vai escrever isso. Então, ou você traz o uma mais para cá, ou então você vai ter que dar um jeito de caber tá. Porque o puta pro lado de cá não pode. Não pode xingar a mãe do corretor do texto seu. Outra informação agora é hífen. Quando eu tenho uma palavra com hífen, eu vou escrever beija-flor e aí ele parou aqui, ó, beija. Beleza? Ficou aqui o nosso hífen no meio da linha e não embaixo. Beija-flor. Parece um leija, né? Ó, beija. Aí. Beija-flor. Este hífen que está aqui acabou no hífen. Deu certo. Eu quebrei um hífen no meio. Se eu quebrei um hífen no meio, eu vou trazer ele de novo para cá. Flor. Mas este hífen só inicia aqui quando ele quebra no hífen. A palavra úmido, por exemplo, que o meu hífen está aqui, eu não trago ele para cá, tá? Então, essa é a regra. O hífen só vem para cá quando ele quebra no hífen. Se você não trouxer, considera erro. E se você trouxer o hífen nesta outra palavra, que não precisa, também considera erro. Beleza? Agora sim para as questões. E aí vamos entrar, acabou ortografia, acabou fonologia. E vamos, depois dessa parte, para classificação de palavras. Qual das palavras a seguir está, segundo a norma padrão, separada silabicamente de forma incorreta? Então, tem que ser uma que não seguiu as ordens que a gente falou. Separou certinho aqui encontro consonantal. Eu tenho sociedade e ato separado, dígrafo separado. Opa, eu tenho um B sozinho. O que esse B está fazendo sozinho, perdido, pelo amor de Deus? Então, eu falei que nunca pode ficar uma consoante sozinha. Então, aqui está o nosso erro. Esse B não pode ficar sozinho, tem que ser objetivo. Beleza? Próxima questão. Assinale a opção em que se erra, de novo, a separação das sílabas das palavras abaixo. Começou. Cadê? Então, aqui eu tenho um eu falo começou Não, não falo começou Começou legal, né? Não, então não é assim. Então, a nossa errada é esta. Ó, dígrafo separadinho, encontro consonantal separado, eu tenho hiato e eu tenho ditongo. Então, tudo certinho. Uma vogal por sílaba, ó. Os parzinhos estão todos corretos. Das palavras a seguir, qual está incorretamente, sempre pede incorreta, incorretamente separada em sílabas? Vamos ver aqui. Opa, já bati o olho, já vi. O que eu tenho um hiato junto aqui, pelo amor de Deus? Esse hiato tem que ser separado. Ó, ditongo. Aqui eu tenho a minha letra com o meu encontro consonantal perfeito. Dígrafo separado. Então, tudo certinho. Quem está errado? O meu hiato, que tem que ser separado. Eu acho que é a última questão deste bloco. E aí, vamos para a parte de classificação das palavras. Vamos identificar a qual está corretamente. Opa, já bati o olho também, já sei. Parece que eles só gostam de A nesse negócio. Ó, D. Separadinho. Então, essa daqui eu já sei que está certa. Dígrafo junto, errado. Sui, si, si, jo. Assim. Inoi, te. Então, a nossa resposta certa ficou ali, tá? Porque aqui não é um hiato, eu posso ouvir o som das duas letras bem limpinho, ó. Sui, eu ouço certinho. Não falo suicídio, falo suicídio? Não, sui. Então, é um hiato e ele tem que ficar separado. Pronto.
Agora nós vamos para artigo e numeral. Pode jogar para mim aqui, Zé. Vou limpar a tela, bem bonita. Vou fazer o seguinte, para não perder tempo da aula de vocês. Eu vou fazer uma mágica, plim! E sua tela vai estar limpinha, ó. Tudo limpinho, tudo prontinho. Vamos então, sabe aquela parte que dá desespero? Meu Deus, professora, como é que eu vou fazer para aprender adjetivo, substantivo, verbo, conjunção? Oh, meu Deus, não é tão difícil porque eu vou sempre passando aqueles macetes para vocês, de sempre, que vocês já conhecem. Os bizu da Prof. V. Primeira coisa, nós vimos ali a parte de fonologia, nós vimos ortografia. E além dessas análises, né, das palavras, se a palavra é homófona, se a classificação das palavras, né, de acordo com a formação, de acordo com a derivação, composição, nós temos o que as bancas cobram mais, que são os níveis de análise, que são 3, que é morfologia, sintaxe e semântica. Tá? Tenho a fonologia? Tenho, vocês já viram, mas eu não quero incluir neste pacote. Aqui eu quero que vocês entendam que uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. Professora, é sério, é. Vocês vão descobrir agora que uma coisa é uma coisa e outra é bem diferente. Níveis de análise. E é neste níveis de análise que a banca costuma apostar. Nós temos morfologia, aí nós temos sintaxe, não é sintaxe, tá? É sintaxe e é com X. E nós temos semântica. Cada uma delas, semântica, cada uma delas tem uma finalidade, eu ia falar função, mas não é esse o termo, tem uma finalidade. A morfologia faz parte da classificação das palavras. Então, é aqui que eu vou aprender quais são as classes gramaticais. Lembram das classes gramaticais? Que nós temos 10 classes, que é o que a gente vai começar hoje. A parte de sintaxe e semântica é mais para frente. Então, nós temos 10 classes: verbo, adjetivo, advérbio, substantivo, numeral, artigo. Então, eles estão aqui dentro, preposição. Já a minha sintaxe, ela apresenta, aqui eu tenho a classificação, eu tenho um adjetivo. Mas qual é a função desse adjetivo dentro da minha oração ou do meu período? Eu tenho um verbo. Qual é a função deste verbo dentro da minha sintaxe, dentro da minha oração ou do meu período? Tá? Conjunção. Conjunção não tem análise sintática para ele. Ele tem uma análise para o período, mas a gente vai chegar lá, calma. Então, aqui, ó, você vai ter a função, que essas palavras aqui, função das palavras na oração ou no período. Oração barra período. Beleza? Aí eu tenho semântica e eu tenho semântica. Ó, a semântica ela vai se dividir em duas. Ela vai ser denotativa e ela vai ser conotativa. Quem já andou assistindo algumas aulas, já não está hoje começando do zero, ele vai se lembrar o que é isso. Quem ficou muito tempo sem estudar vai precisar relembrar. E o que é esses dois sentidos? O denotativo, observe, eu tenho um D aqui, ó, é o mesmo sentido que está no dicionário. É o sentido real que essa palavra pode ter. E o conotativo depende do contexto. Depende do contexto. Por exemplo, o céu está claro, denotativo. O que é céu? É a parte azul, né, que nós temos ali, que é a nossa atmosfera, que a gente vê daqui de baixo, mais ou menos isso, não sei. Mas que a gente vê daqui de baixo é azul durante o dia por causa do sol, e a noite é escura, cheio de estrelas. Céu, denotativo, dicionário. Agora, você é meu céu. Ah, você é azul, por acaso? É um avatar? Não.
é o contexto, você é minha vida, tá? Então, aqui depende do contexto. Denotativo é o contexto, é o sentido que está no dicionário. Conotativo é o sentido que está no contexto. Semântica é a mesma coisa que sentido, e não é para ficar desse lado da tela que o Zé fica puto comigo. Então, vamos aqui. Vou dar uma oração para vocês e a gente vai fazer desta minha oração as 3 análises para vocês entenderem onde é que a gente vai se meter agora, tá? Porque a banca vai dar para você uma oração. Por vezes ela vai perguntar classificação das palavras, que é a morfologia. Por vezes ela vai perguntar o sentido, semântica, e outra, ela vai perguntar a função sintática. Então, você tem de saber que uma única palavra pode estar dentro dessas 3 significações, dentro desses 3 níveis, e você não pode se confundir. Principalmente quem está começando na vida dos concursos, ele tende a confundir isso. Professora, mas lá tinha um que, professora? Mas este que é um pronome relativo, ele pode ser um sujeito e ele pode ter um referente que, por exemplo, quer dizer a palavra pessoa. Então, é pessoa? Certo. É pronome relativo? Também está certo. E é um sujeito? Está certo. Depende do que a banca te perguntou. Ela perguntou o quê? Função sintática? Sujeito. Perguntou classificação gramatical? Pronome. Perguntou sentido? Pessoa. Professora, vocês vão vendo bem devagarzinho e vocês vão entender isso, tá? Olha só. Exemplo. Ele roubou o coração da amada. Coração da amada. Beleza? Então, aqui eu tenho. Vamos fazer primeiro, vou colocar um Mzinho aqui, ó. Esse Mzinho é da morfologia, tá? Vamos fazer a classificação. Ele, não se preocupe, se você não se lembrar, isso é normal, tá? Ele é um pronome. É um pronome pessoal do caso reto. Então, vou colocar só aqui um pronome. Beleza? Roubou é um verbo. O é um artigo. Tudo dentro das nossas 10 classes gramaticais. Tem aí no materialzinho de vocês, tá? Coração, substantivo. Substantivo dá nome às coisas. É um que, em tese, era para a gente começar hoje, mas vai ficar para a próxima aula. Hoje não, nesse bloco, mas vai ficar para o próximo bloco. Da é preposição de mais o artigo a. Então, eu tenho aqui, ó, de mais a. E amada? Amada é um substantivo. Beleza? Isso aqui é na nossa morfologia. Agora, vamos para a sintaxe. Que cor que eu usei sintaxe? S de sintaxe. Quando você vai fazer uma análise sintática, primeira coisa, você procura um verbo. Porque eu bato o olho no verbo e eu sei o que é um verbo. Mesmo que você não tenha familiaridade com as classes gramaticais ainda e com a função sintática, mas identificar um verbo aqui você sabe. Bato o olho e falo, quem roubou o coração da amada? Opa, ele. Então, aqui eu tenho o sujeito, tá? Roubou é o nosso verbo. Beleza, verbo. Aí, aqui, ó, roubou o quê? Objeto direto. Quem rouba, rouba algo de alguém. Ele pode ser bitransitivo. Neste caso, ele é objeto direto. Professora, mas o da amada não é objeto indireto? Não, nós vamos ver isso lá na frente. Tá lá bem lá na frente. Aqui ele é um adjunto adnominal. Não se desespere, nós vamos ver isso. Eu vou ensinar para vocês diferença de complemento, de objeto indireto e adjunto adnominal, essas coisas, de um jeito tão fácil que você vai falar assim, professora, era só isso. Era só isso. Sempre que ele tiver o sentido de posse, ele é adjunto adnominal. Porque ele foi lá abrir o peito da mulher e arrancou o coração dela? Não. Ele conquistou o coração dela. Então, é adjunto adnominal. E agora, semântica, ó. Semântica, usei preto. Nós temos 2 sentidos, não temos? Denotativo e o conotativo.
Vocês vão ver isso lá em análise sintática, lá na frente, que conforme eu mudo aqui dentro, eu mudo a classificação da nossa sintaxe, tá? Porque se eu tenho denotativo, que é o sentido original do verbo, o sentido real do verbo, eu tenho uma classificação. Se eu entro para o mundo dos contextos, das viagens imaginárias, eu vou mudar o sentido disso e altera isso aqui, ó, adjunto, objeto, altera tudo isso, tá? Não se preocupem, não se preocupem, a gente vai chegar lá. Eu estou mostrando para vocês o que a banca cobra, tá? Só para vocês entenderem que mundo que a gente vai entrar a partir de agora. Denotativo, sentido de dicionário. O que eu posso tirar dessa oração? Ah, professor, ele conquistou ela. Roubar é conquistar? Não. Roubar é apoderar-se, se você estiver estudando para carreira policial, então tem obrigado a saber. Apoderar-se de coisa alheia, móvel, de outra pessoa, não é? Então ele foi lá, ou eu tenho dois sentidos para esse daqui, ó, duas explicações. Ou a mulher estava no churrasquinho, pá, ó, pagodão, comendo um churrasquinho, ó, comendo coraçãozinho de frango. Ia falar coração de boi desse tamanho, né? O tamanho do coração de boi. Coraçãozinho de frango, comendo. O cara vem aqui e vai me dar esse frango aqui, esse coração é meu. Roubou o coração da amada. Nossa, que amada roubar o coraçãozinho da coitada. Aí eu tenho sentido denotativo, roubar, apoderar-se de alguma coisa, de outra pessoa. Ou então ele falou assim, tô precisando de dinheiro, rapaz. Fazer o seguinte, aquela minha namorada, ó, gosto dela não. Eu falo que eu amo, não. Vou matar, vou abrir o peito, pegar o coração e vender. Roubei o coração da amada. Denotativo, sentido real. Então, o denotativo, você tem que procurar sempre o sentido real da palavra. E lembrem disso, já façam um asterisco, um coraçãozinho bem grande, porque quando entrarmos em sintaxe, isso aqui interfere muito na análise sintática, tá? Aqui eu fiz só por cima, só para você ter uma noção. Se a gente aprofundar aqui, você vai se perder. Então, só para facilitar a tua vida. Então, aqui, ó, é roubar mesmo, tá? Vou meter aqui um violência, ó. Violência. Roubei o coração na violência. Na ignorância. Conotativo, aí sim, ó. Hashtag conquistei. Aí aqui é no sentido de conquistar. Tá? E aí eu tenho, então, o adjunto adnominal. Por que eu estou mostrando isso para vocês? Porque a banca tende a fazer isso aqui, ó. Pegar esse daqui que é mais fácil. Ele. Aí a banca vai dizer assim, a palavra ele é um pronome. Ai, não é não, ele é o sujeito, porque quem que roubou que foi ele? Não. Ele é pronome? Com certeza, está aqui. Mas ele também é o seu sujeito. Tá? Então, isso, cuidado com isso. Algumas palavras, como o pronome relativo que, por exemplo, além disso, ainda tem o referente, tá? Então, você tem que ficar atento a esse tipo de coisa, porque a banca sabe que isso aqui é confuso e ela coloca, ele é um pronome. Ah, meu Deus, mas ele está sendo sujeito aqui. Só porque ele é o sujeito, ele deixou de ser pronome, virou agora um verbo. Ah! Não, ele continuou sendo um pronome. Então, cuidado com isso, tá? Vamos agora para um breve intervalo e já já a gente volta e aí vamos aprofundar as classes gramaticais.